Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta às nossas lives de segunda-feira, às 17 horas. Lives em que nós tratamos de assuntos jurídico-trabalhistas previdenciários. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje também aqui nessa live tão especial. E hoje é um dia em que nós recebemos mais uma figura consagrada dentro do meio previdenciário. Hoje nós estaremos recebendo aqui a visita da professora Gisele Kravchichin, que é um dos nomes mais conhecidos do direito previdenciário, especialmente do assunto que a gente vai tratar hoje. Olha ela aqui, ela já chegou, eu vou receber a professora exatamente agora, ver a solicitação e entrar ao vivo. Vamos lá? Que prazer, olha, muito bacana isso. A gente está começando a receber aqui as pessoas. Olha só, professora. Olá, Professora, muito obrigado por ter recebido o obrigada pelo convite aceito, convite. né? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz com sua aceitação, tá? E eu estava aqui começando a falar sobre a sua atuação no meio jurídico previdenciário. E quando eu vejo assim aquelas decisões do Supremo que mudam as coisas no direito previdenciário, aqueles recursos extraordinários cujos temas são produtores de teses, eu vejo lá o seu nome entre os advogados que atuaram nos processos. Então, isso é uma satisfação muito grande e a gente acaba, em decorrência disso, aumentando o nível da nossa admiração. A professora Gisele Lemos Kravchichin, ela é advogada, é conselheira federal da OAB Santa Catarina, é diretora de atuação judicial do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, BDP, é especialista em direito previdenciário e em gestão previdenciária privada e é uma das advogadas mais conhecidas do país, sem favor, em matéria previdenciária. Não é verdade? E hoje nós vamos estar aqui falando de um tema que tem um monte de perguntas, que é o tema que envolve revisões, no plural, não é somente uma, não. Revisões de benefícios previdenciários, não é isso mesmo, professora? Fique à vontade para saudar as pessoas. Aos poucos estão entrando aqui, eu vou colocar o tema, né? Porque isso ajuda as pessoas a se manterem e a ficarem aqui. Tenha a palavra. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Vocês me escutam bem? Eu escuto. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada, viu? É uma honra poder estar aqui conversando com você. Ainda mais sobre esse tema que eu gosto tanto, que são as revisões de benefício, né? Quando a gente trata de revisão, a gente fala sempre daquela busca do aposentado, pela dignidade, pelo um conforto ainda que pequeno, né, na aposentadoria, por poder realmente interromper e cessar o trabalho. Então, assim, é um momento que a pessoa já está em benefício, mas talvez o benefício não condiza com aquilo que foi pago. As teses também de direito, né, de poder revisar, mudar a forma de cálculo, eu gosto muito, assim. Eu comecei a minha advocacia previdenciária com revisionais e é um tema, a parte de cálculo é uma coisa que eu gosto muito, então, assim, me encanta, me brilha os olhos poder falar de revisão. Obrigada, né, adorei o tema. E o prazer poder estar aqui conversando com você. Obrigada pelos elogios também, né? Fico muito honrada, muito feliz de poder contribuir um pouco com o direito previdenciário, que é essa área que a gente ama tanto, né? Sim, é verdade. E sua contribuição é efetiva, né? Eu não sei se as pessoas falam demais, ou não sei se falam diferente do que efetivamente acontece, mas existem algumas pessoas que são pais ou mães de teses de revisão. É verdade que você é a mãe da tese de revisão da vida toda? É verdade? A Assim, tese é sua? então, assim, a tese, como chegou ao Supremo, foi criada por mim e pelo Noah Piatan. Inclusive, foram os nossos dois processos que chegaram no TRF da quarta região, no IRDR-TEMA 4. Foram dois processos nossos que foram para o STJ. E dos dois houve recurso extraordinário. O meu foi afetado e daí o Noah foi incluído como advogado no processo e o dele
não foi afetada. A gente ficou, então, só com um processo de revisão da vida toda no Supremo. A tese, ela tinha um outro ângulo, que era a questão do divisor mínimo, dos 60%. Ela já vinha sendo discutida há mais tempo com um outro formato, que foi muito parecido com o que aconteceu numa outra tese, que é o tema 76 do STF, que foi a minha primeira sustentação oral, a primeira tese que chegou ao Supremo, que é a dos tetos, a revisão da EC20 e da EC41. Ela tinha dois ângulos de interpretação, e o meu ângulo foi afetado e no final acabou sendo vitorioso, né? Lá também a gente tinha uma discussão que falava que era a revisão de teto, eu defendia que era uma readequação de teto, e tinha uma outra tese que tinha sido criada pela doutora Cláudia Salles Vilela Viana, que é do Paraná, que criou a tese de que seria um reajuste para todos os benefícios de manutenção. E o meu era só para os benefícios que tinham sobra e tinham que ser readaptados ao novo limitador. Então, foi julgado favorável no Supremo de que seria um novo limitador que teria que ser utilizado nos benefícios em manutenção. Foi o tema 76. E agora o tema 1102, né, que é a segunda tese que chega ao Supremo, que eu atuo como advogada da parte mesmo, né, porque as outras atuações que eu tenho lá, e é sempre uma alegria poder contribuir, são também em nome do IBDP, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, na qual eu sou uma das diretoras de atuação judicial. Nós estamos já em muitos. Comecei em 2013, era a única, né, foi a convite da doutora Jane Berwanger, foi um desafio, assim, mas uma coisa que eu queria muito trabalhar nos tribunais superiores com as matérias, porque a gente já estava com as afetações, então já estava com aqueles casos por amostragem, que a gente chama, onde você julga um e aplica para todo mundo. E, na maioria das vezes, o advogado da parte não estava chegando ao debate nos tribunais superiores. Ele fazia até o segundo grau, mas quando chegava no tribunal superior, às vezes ele não ia fazer sustentação oral. Então, ficava só o INSS falando. E isso acabava não levando todos os ângulos de discussão. Então, foi ali que o IBDP resolveu começar a atuar como amicus curiae, não para defender esse ou aquele, mas para discutir mais o direito que estava sendo julgado, para a gente ir um pouco mais a fundo, inclusive na questão científica, né? Para a gente poder analisar mais amplamente o tema. Porque às vezes só se levava a questão econômica, só a discussão do valor, né? De qual seria o débito, qual seria o déficit, né? E não se levava em consideração os outros pontos, a discussão do direito social, né? Os princípios que estavam ali em debate. Então, era muito a questão econômica. E daí foi isso que o IBDP se propôs a fazer e tem feito desde 2003 na Diretoria de Atuação Judicial, da qual eu também faço parte, e que agora estamos capitaneadas pela Adriane Bramante, que é a nossa presidente do IBDP, né? Mas começamos com a Jane, que foi quem teve a ideia, quem criou e que veio até aqui em Floripa me convidar. Eu lembro que a gente saiu para almoçar e ela me fez o convite. Eu aceitei, claro, muito animada, inclusive, com o desafio. Poxa, mas o trabalho de vocês é um trabalho importante, porque o fruto é visível, né? O Supremo Tribunal Federal, acho que nunca julgou tantas questões em nível de repercussão geral quanto agora. Ultimamente, na área previdenciária, queria dizer, né? Na área previdenciária. Então, são inúmeras as questões que foram afetadas e que têm sempre a participação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário lá como um amicus curiae, né? E às vezes também as suas advogadas, as suas integrantes, como advogadas nos processos. Isso é muito, muito bacana e isso faz com que vocês acabem ingressando em uma posição de consagração, porque estão levando a discussão para um nível de grande importância sob o ponto de vista jurídico, né? Afinal de contas, o Supremo Tribunal ele produz fontes de direito e a gente tem visto que vocês estão produzindo essas fontes. Mas, olha, o tema que a gente está tratando agora, que é o tema de revisões, ele tem um monte de perguntas, tá? Eu vou fazer algumas aqui, o pessoal vai fazer outras tantas, mas eu vou começar com algumas que acho que grande parte das pessoas tem vontade de fazer e não faz, então eu faço. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: as revisões,
elas podem também ser produzidas por iniciativa do INSS. Vale dizer, não somente o segurado pode pedir revisão, mas o próprio INSS pode fazê-lo observado o prazo decadencial. A pergunta é, um benefício pode diminuir de dimensão? Pode por vários motivos, mas eu entendo que não se a ação iniciou a pedido do segurado, pelo menos não na ação Não, judicial, não. né? Se Mas no iniciou a pedido do administrativo, INSS. então, se for. E daí o INSS, na verdade, ele nem faz ação para isso, na maioria das vezes, Sim, né? sim. Não Ele faz a precisa. revisão administrativa, ele verifica, ele pode verificar uma fraude, né? Que a gente tem as auditorias ali, os MOBs, ele pode verificar uma fraude, tanto cancelar, cessar o benefício, como revisar para menor, né? Ele pode também, em alguns casos, nem verificar que houve fraude, mas que houve um erro de sistema. É. Agora, desde a semana passada, a gente está com o CNIS louco. Que nem está trazendo contribuição de pessoa que não tem, está juntando vínculo trabalhista ali que não existe, né? Vínculo empregatício. Vamos supor que o sistema nessa semana, que o CNIS está dando erro, ele tenha concedido benefícios com períodos contributivos e com salários de contribuição que não existem na vida de trabalho daquela pessoa. Se ele verificar daqui a um mês que deu erro, né? Vamos supor que ele corrige o CNIS essa semana. Então, desde segunda passada ele está dando erro. Semana que vem, a DataPrev diz, consertamos o CNIS. E ele vai lá e dá um enter no sistema e diz, vê aí, com o CNIS novo, reveja os benefícios concedidos nesse período. Ele pode fazer isso. E se ele verificar que teve algum erro, ele vai revisar, oficiar, né? Deveria notificar ali para a pessoa. A ampla defesa e o contraditório, ela é garantida no administrativo, ou deveria ser, né? Então a pessoa poderia ter direito de dizer, não, mas aquele vínculo realmente existe, está aqui a minha prova. Não retirem ele do meu causa, né? Mas sim, o INSS pode revisar de ofício, ou pode revisar mediante denúncias. Né? A Sim, gente sim. tem um 135, algumas denúncias de fraude que o INSS vai lá e revisa e eventualmente diminui o benefício, mas respeitada a decadência, né? E com relação ao recebimento de devolução dos atrasados, há certa discussão ainda, né? Mas no administrativo, o tema foi o 900, acho que foi o 979, se eu não me engano, porque o 1009 foi o de servidor, acho que é o 979 que é o do INSS. Que é o de regime geral, que diz que mesmo erro no sistema pode ser devolvido. Teria que ser devolvido. Então, é do STJ. Esses dois temas são do STJ, eles foram julgados no mesmo dia. Eu acho que um é o 979, que é o do regime geral, e o 1009 é o do regime próprio. E eles disseram que, inclusive, esses erros no sistema seriam passíveis de desconto daquela pessoa que recebeu a mais. Essa questão eu ia te perguntar também na sequência, mas por antecipação você já deu uma resposta completa, que era sobre a possibilidade de se pretender até pode, né? Ou de se conseguir a devolução daquilo que se pagou a mais. É uma questão muito delicada, né? Porque às vezes a pessoa não teria como fazer senão mediante um sacrifício com as parcelas do futuro e que nem se sabe se seria superior a um salário mínimo. Então, por conta dessas particularidades, acredito ser uma situação bem difícil de definir, mas já tem um posicionamento do STJ sobre isso, não é? Isso, e assim, o STJ, ele reafetou o tema que falava da devolução da questão de tutela, tá? Então, da reversão da tutela judicial, naqueles casos em que a gente tenha ou também a medida cautelar em alguns casos, ou eliminar, dependendo do tipo de ação ali, né? Mas quando a gente permite no judicial em que seja reiniciado, seja iniciado o pagamento a maior, né? Numa ação de revisão ou numa ação de concessão, que a pessoa recebe algo que não tinha direito. Então, isso ainda está afetado e a discussão ali permanece, e o STJ ainda não respondeu,
Porque ele disse, tem que devolver. Mas aí agora estão vindo perguntas, tá, mas se teve a tutela deferida em primeiro, confirmada em segundo grau, e vai ter que devolver? O STJ ainda não respondeu, mas ele já está, talvez, tendente a dizer que não. Daí, e se por acaso teve a tutela, o INSS não impugnou a tutela, ele só recorreu do direito em si. Então, se não houve impugnação, né, pelo INSS, se não houve recurso em razão dessa tutela, ele vai ter que devolver e assim vai. Mas essa discussão é com relação ao que foi concedido judicialmente e depois revertido, né, na ação. A questão administrativa, ela tem alguns ângulos que eu acho que ainda cabe algumas discussões, mas o STJ não tem sido muito positivo com relação à devolução. Na maioria dos casos, ele tem tendido a dizer que tem que devolver. Recebeu a mais, e ele disse, inclusive, isso para os servidores. Ele julgou junto esses dois. E veja que o que ele falou foi bem estranho, até a ministra, eu acompanhei o julgamento. Esse julgamento foi já na votação online, ele está disponível para quem quiser assistir. E ele diz o seguinte, né? A ministra Nancy, a Sete, ela fez vários apontamentos. Esse tema foi 2 ou 3 vezes para o plenário. E ela dizia, não, mas nesse caso, como é que ficou a tese, né? Vai ter que devolver, salvo se comprovar a boa-fé objetiva. E, na verdade, inclusive as interrupções dela eram assim, não, mas boa-fé não se prova, você prova má-fé. Então, a regra é não ter que devolver, né? Salvo se comprovada má-fé. Essa era a tese que ela queria afirmar e é a tese que a gente entende, né? Mas o que foi dito? Não. E daí o ministro Herman até fez um exemplo. Ele disse o seguinte, olha, a pessoa tem que comprovar que ela não tinha como saber que aquela verba estava errada. E daí ele deu até um exemplo no caso dos servidores. Vamos supor que um servidor receba um salário maternidade ou um auxílio família ali, um salário família, e ele não tem filhos. Se aquilo está no contra-cheque dele, ele tinha que saber que aquilo está errado e ele vai ter que devolver. Então, a discussão lá ainda fica a questão da boa-fé, tá? Só que eles inverteram a prova. Você tem que comprovar a boa-fé e não a má-fé vai ser comprovada. E isso traz uma dificuldade do julgamento caso concreto. Mas sim, você tem a discussão de que não teria que devolver, mas você vai ter que justificar por que a pessoa tinha que saber que aquela verba, não tinha como saber que aquela verba estava errada, né? E daí a gente vai dizer agora, por exemplo, bem, o CNIS deu erro, né? A pessoa recebeu o benefício. Quem é que pede a cópia integral do processo para saber se o tempo lá e se os salários estão certos? O segurado não tem essa noção, né? Vamos pegar o próprio servidor. Quem é que confere o seu contra-cheque mensal para saber? Às vezes pode confundir com o aumento. Quem é que pega os contra-cheques e vê verba por verba para ver se ela é devida? Para pedir a suspensão do pagamento, não é? Então, assim, esses detalhes, o STJ não diz que todo mundo tem que devolver. Ele diz que para você não ter que devolver, você tem que comprovar a sua boa-fé. E daí fica o desafio para a parte comprovar a sua boa-fé. Nos casos de erro, principalmente esses erros de sistema, quando a verba não é uma verba assim, totalmente desconexa com a realidade, eu entendo que não tem como a pessoa descobrir que ela não tinha. Se tem um salário a mais ali que ela não tinha. Até porque esses dados nem todos vêm na carta de concessão. O tempo total, por exemplo, só vem no final, não vem em todos os períodos. E tem vezes num processo de concessão que o cálculo do prisma vem 5, 6 versões. Como que a pessoa vai saber, né? Então, eu entendo que há sim discussão para não ter que devolver, mas fica o desafio da parte ter que comprovar sua boa-fé, e não o inverso, a má-fé que teria que ser comprovada pelo INSS. E o percentual que geralmente se cobra para fins de devolução? Então, no caso lá, quando o STJ julgou a devolução da tutela, a decisão inicial, tá? Falou em 10%. Só que isso não foi observado pelos demais julgadores. Então, quando se falou a tese não falou, não teve a limitação. Dentro do acórdão está se falando limitado a 10%.
Só que quando se utilizou a tese, não se utilizou, na maioria dos casos, a limitação de 10%. Então, há uma discussão. O INSS conseguindo até 30% do valor, a maioria dos juízes tem consignado até 30% do valor, mas aquele primeiro voto da tutela limita a 10%. Nessas decisões recentes, também há uma discussão com relação aos percentuais. E os servidores, principalmente, têm conseguido cada vez mais na justiça a limitação de 10%, que eu entendo que dá para sim tentar estender para os segurados do regime geral, né? Porque, vejam, o erro pode acontecer em qualquer dos dois regimes e os cálculos estão cada vez mais próximos, né? Então, a gente que trabalha com previdência, a gente está cada vez mais ampliando a nossa área de atuação e entrando também nas revisões de segurados e servidores, né? Sim, sim, sim. Um abraço aí, professor Teodoro Agostinho. A gente tem aqui um monte de gente que entrou e que, bom, não dá para saudar todo mundo, mas sintam-se saudados independentemente de terem sido, porque às vezes a gente não consegue falar Passa rápido também, né? e rápido. Espera aí, chegou a entrar alguém aqui, então sintam-se todos saudados. Bom, vamos falar agora na revisão do segurado. O segurado, quando ele nota que tem alguma coisa que possivelmente está errada, ele procura, então, um escritório para discutir, ou às vezes... o que eu quero te dizer é como é que vocês identificam a existência dessa diferença a pretender para fins de produção de uma tese de revisão a partir de uma visita do segurado que realmente acha que está recebendo menos do que devia, ou é através de uma situação mesmo de estudo, assim, em geral, enfim. E quais são os documentos que normalmente se pede para esse fim, né? Além, evidentemente, da carta de concessão, da memória de cálculo, o que é que vocês buscam para identificar e criar aquelas diversas teses com nomes super interessantes, né? Então, são duas teses diferentes, né? Dois tipos de revisão diferentes. A gente tem as revisões de matéria de fato, que são as que têm andado mais rápidas e são as mais fáceis, digamos assim, de emplacar, né? O que são revisões de matéria de fato? São as revisões que você vai revisar, por exemplo, o salário de contribuição daquele cliente que estava errado, o tempo especial daquele cliente que não contou, tu vai incluir um tempo rural, agora o tempo rural com menor de 12, né? Você vai alterar, você vai ver que na ficha financeira desse cliente que o salário que está no CNIS e o salário que ele recebeu do empregador não é o mesmo. Então, é uma revisão que diz respeito muito àquela pessoa. A documentação era bem mais ampla do que uma revisão de matéria de direito. Por quê? Porque eu vou ter que analisar toda a vida laboral dessa pessoa, inclusive períodos que ele não contribuiu, mas, por exemplo, trabalhava no campo como menor. Tempo que ele não contribuiu, mas que ele tem condição de comprovar o tempo e queira verter contribuições para suprir lacunas. Né? Então, essas revisões de matéria de fato, elas têm uma documentação bem mais ampla, porque eu vou ter que conversar com esse cliente, olhar toda a documentação e não só o que está lá no INSS, não é só pegar o CNIS e jogar num programa de cálculo. Eu vou ter que pedir a carteira de trabalho, todas que ele tenha, porque tem muitos períodos que estão na carteira de trabalho e não estão lá. Tem períodos que na carteira de trabalho tem uma data e lá no CNIS tem outra. Então, eu vou conferir se as datas batem, porque às vezes ele ganha alguns meses, alguns anos de trabalho que estão na carteira e não estão no CNIS. Eu vou pedir, às vezes, o extrato do FGTS. Vou pedir ficha financeira, que nada mais é do que os contra-cheques todos numa tabelinha, né, que a empresa dá para a pessoa, para saber quanto que ela ganhou naqueles períodos. Tem muito erro no CNIS. O meu mesmo, eu já fiz umas 7, 8 correções. Porque tem ali um dado errado, né? Então, assim, eu vou verificar, por exemplo, se não tem alguns períodos, né? E eu posso fazer isso, inclusive, no planejamento. Mas que não tenha períodos que não foram computados,
Recentemente eu fiz uma correção no meu CNIS pessoal que estava escrito lá, valores abaixo do mínimo. O que eu fiz? Eu peguei aquelas guias laranjinhas, que eu comecei a contribuir faz um tempinho já, eu pagava naquelas guias laranjas, e eu fui lá e olhei, não, mas eu não paguei isso aqui abaixo do salário mínimo. Eu fui lá, peguei a guia, digitalizei a guia, pedi a correção do meu filho dizendo, não, esse valor não está abaixo do salário mínimo, mas o INSS estava. E aquele mês não seria computado para mim. E pode fazer diferença, né? Então, assim, todos os indicadores do CNIS eu vou verificar, mas vou verificar o que está além do CNIS. Eu vou procurar e vou conversar com esse cliente e perguntar, você teve tempo militar? Você já ganhou alguma ação trabalhista na sua vida? Você tem tempo de aluno aprendiz? Você tem tempo rural? Você recebeu insalubridade ou periculosidade em alguma época? Não quer dizer que a insalubridade vai dar tempo especial, mas são perguntas que o teu cliente consegue responder. Você não vai dizer que você tem tempo especial, ele vai dizer, não sei, como é que é tempo especial? Não, ou Né? até se a pessoa tem alguma deficiência, né, e não se valeu dela para poder pedir o Claro, benefício. Enfim, realmente esse questionário ele é fundamental para que o advogado possa se orientar e se determinar na sequência e identificar possíveis diferenças a pretender, né? As revisões fazem isso. assim. Você tem Agora, as tempo no revisões, exterior, né? Tem muita sim, coisa assim, muito detalhe de tempo que pode ter sido esquecido pelo INSS, o que o INSS não perguntou e a pessoa esqueceu de juntar, né? sim. Então a gente tem essas revisionais, né? E a gente tem as outras revisionais que são as das teses mais genéricas, assim, né? Que vai ser a do RSM, a do RTN, a do teto, agora essa da revisão da vida toda, né? São teses que são interpretação de matéria de direito. Então você tem grupos que vão caber, mas nesse caso a prova pode ser um pouco mais tranquila, às vezes só o CNIS, a carta de concessão, né? Porque eu não estou discutindo nada diferente do que está lá no INSS, eu só quero que o cálculo seja feito com base numa regra diferente, numa interpretação diferente da lei. Eu acho engraçado alguns nomes de tese. Por exemplo, tem uma que se chama Revisão do Buraco Negro. É. E a do buraco negro, Revisão, tem 2 buracos. revisão do Buraco Negro é demais. Os nomes são bem engraçados e bem diferentes, né? E eu nem sei se ainda a revisão do Buraco Negro ainda tem possibilidades, mas sempre que eu via esse nome eu achava muito engraçado, muito diferente, muito criativo, né? Não sei quem é que deu esse nome à revisão. Mas um assunto que eu acho que a gente tem que falar aqui, além é claro, sobre os documentos que precisam ser demonstrados, você disse aí, é claro que nem sempre os documentos estão disponíveis, né? A gente encontra invariavelmente situações em que o segurado mal tem a carteira de trabalho, né? Imagine ainda recolher como você recolheu e guardou os seus comprovantes, né, de recolhimento de GPS e tudo mais. Então, eu acho realmente que a grande dificuldade seria a de conseguir o acesso a essas informações, porque o CNIS, de fato, ele ainda não é, talvez um dia possa vir a ser, um documento fidedigno. Mas, procedimentalmente, é possível que alguém que achou que estava errado possa ingressar com esse pedido de revisão sem advogado, ou seja, pelo meu INSS? É possível fazer isso? Ou eu sei que não é aconselhável, mas é possível administrativamente o indivíduo fazer um processinho eletrônico e se defender e seguir adiante? Ou, enfim, não pode? É possível, sim, tá? É possível tanto eles fazerem a correção do CNIS, né, que se chama atualização de vínculos e remunerações, que está previsto na portaria 123 de 2020. Então, antes de você se aposentar, você já pode ir acompanhando o seu CNIS e corrigindo o que está errado lá, incluindo períodos, retirando indicadores negativos ou incluindo indicadores positivos. Depois que você se aposentou, o prazo de decadência vale, né? Então, uma vez que o benefício foi concedido 10 anos a contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento recebido em dia, né? Você tem ali o início da contagem e você pode sim pedir
Esse serviço está dentro do meu INSS, ali em revisões e recursos. Você vai lá e entra com a revisão do benefício. Você vai juntar os documentos que você achar pertinente para comprovar aquilo que você quer alterar. As revisões de matéria de direito, que são essas de teses, né? Então, eu quero que aplique o índice tal, eu quero que inclua os salários anteriores a julho de 94, eu quero que aplique o teto de 98. Essas, o INSS não faz na via administrativa. Então, o prévio requerimento administrativo não é indispensável. Aliás, ele é dispensável, né? Então, assim, por quê? O tema 350 do STF diz, se você está discutindo matéria de fato, mesmo em revisional, ou se você está discutindo concessão de benefício, você precisa pedir primeiro no INSS. Se você está discutindo essas matérias de direito, eu quero desaposentar. Eu quero incluir o índice tal. Nesses casos, o INSS, quando ele faz o cálculo do jeito que ele fez, ele já rejeita tacitamente a sua tese. Então, você poderia entrar direto na justiça com essa revisão. E o juizado aceita ações sem advogado. Não recomendo, porque nas revisões, né, tem uma certa complexidade maior de cálculo e às vezes você vai entrar com a ação sem fazer o cálculo e talvez a ação não tenha benefício econômico e, na verdade, você está entrando com uma ação que, se fosse feita a revisão, o teu benefício seria menor do que você tem. Na revisão da vida toda, isso acontece muito. Em torno só de 20% das pessoas é que tem valor a maior a receber. A maioria das pessoas é melhor o cálculo que o INSS fez. Então, não dá para sair entrando com ação de revisão sem fazer cálculo. E o cálculo é um pouco complexo. Então, essa é a maior dificuldade dos clientes ao entrarem sozinhos, né? Mas, assim, quando a gente está falando de concessão ou de revisão de matéria, de fato, aquelas que eu tenho documentos que talvez o INSS não teve acesso, ou, eventualmente, que eu tenho algum período que eu não levei lá, esses eu tenho que entrar primeiro na via administrativa. Eu não posso entrar direto na justiça. Isso quem falou foi o Supremo no tema 350. Eu vi aqui uma pergunta também com relação a se é 10 ou 5 anos. A decadência, o prazo para entrar com a ação é de 10 anos. A prescrição, o prazo para você poder receber atrasados é dos últimos 5 anos. Né? Então, tomar cuidado de diferenciar o que é decadência, que é você poder entrar com a ação para revisar, e o que é prescrição, que é você poder receber os atrasados. Os atrasados ficam limitados aos últimos 5 anos, mas o prazo para entrar com a ação é de 10. Exatamente. O prazo decadencial é a grande dúvida. Bom, você falava sobre o tema 350, né? Sobre a necessidade de passar antes pela esfera administrativa. Eu estou até com o tema 350 aqui diante de mim, prévio requerimento administrativo como condição de acesso ao judiciário. Agora, salvo se a questão for já muitas vezes rejeitada no âmbito administrativo, né? Será que alguém ainda teria sucesso de pedir? É claro que hoje já temos decisão judiciária do Supremo sobre desaposentação e reaposentação. Mas eram tão negadas, tão negadas, tão negadas, que algumas questões eu acho que admitia que a gente fosse direto. Matéria de direito não precisa entrar. Matéria de direito não precisa entrar. Você só precisa entrar se a revisão de fato. Revisão de direito não precisa, revisão de fato precisa. E daí tem algumas teses, por exemplo, a desaposentação e, por exemplo, a revisão da vida toda, que tem uma peculiaridade. Nem tudo que você vai usar para o cálculo do novo benefício está no CNIS. Revisão da vida toda é a mais comum, porque só tem salário desde 82. E mesmo assim, os salários de 82 a 98, mais ou menos, tem muito erro. Então, tem alguns juízes entendendo que, tudo bem, a tese, o direito ali a ser discutido, não tem matéria de fato, é só matéria de direito, então você poderia entrar direto na justiça. Mas, se você está querendo incluir nesse cálculo de antes de julho de 94 alguma parcela, algum mês ou contribuição que não está no CNIS, você teria que estar primeiro lá no INSS para dar acesso ao documento. Eu entendo que não seria necessário, mas nas minhas revisionais da revisão da vida toda, eu faço. Por quê? Porque eu não quero. Se a tese passar, a gente sabe que vai. Uma dos reflexos, às vezes, a gente tem muita extinção sem julgamento do mérito por causa de detalhes no ajustamento da ação. Então, eu aconselho.
Na dúvida, entre com um requerimento administrativo se você está juntando qualquer documento que não fez parte do processo administrativo anterior. Se já fez parte, daí, mesmo sendo matéria de fato, você já deu a oportunidade para o INSS de conceder certo. Então, você não tem que entrar com uma revisão, né? Então, se aquela carteira de trabalho já estava no processo de concessão e o INSS não utilizou, eu não preciso entrar com uma revisão. Porque a minha concessão, o meu processo de concessão já foi o suficiente para o INSS conceder certo. Né? Então, eu não preciso entrar com a revisão. Agora, se o documento é novo, qualquer tipo de revisional, na minha opinião, entre primeiro no administrativo. Nas ações trabalhistas, isso é essencial. Você ganha uma ação trabalhista, você não levou isso no seu pedido de concessão lá no INSS, você tem que levar o documento lá. Eu não tenho como cobrar do INSS se eu nunca levei essa documentação lá. Sim. E, de uma certa forma, imaginar que existe um pressuposto de acesso é até bom, porque a pessoa acaba sempre cumprindo isso e muitas vezes se resolve lá e se resolve até melhor, né? As demandas, por exemplo, eu conversava com a Adriane Bramante, a quem você fez menção, a atual presidente ou diretora, presidente do Instituto, sobre os resultados mais vantajosos conseguidos na esfera administrativa em face da judiciária em matéria de aposentadoria especial. Então, vai que ganha também, né? Vai que tem sucesso e que abrevia as coisas, né? E o administrativo não tem precatório, né? Então, com esse rolo do Isso. precatório, inclusive, fica até mais vantajoso, dependendo da matéria, fazendo administrativo. E também não tem recurso do próprio INSS contra as decisões proferidas dentro da esfera administrativa. Até que tem, não, isso eles têm feito, Luciano. É Sabe uma que o INSS tem contradição. recorrido. Se ele concede na via administrativa, na agência, não. Mas na junta e na Câmara, eles têm entrado com muito recurso. Então, às vezes, a gente pede, faz o pedido de revisão, e né, daí você faz o recurso e na junta eles têm recorrido. No administrativo primeiro grau não tem realmente, mas na junta e na Câmara do CRPS eles têm recorrido. É até fora do prazo e tem sido admitido. Não, Tem que eu já acompanhar tive. mesmo. Também na esfera fiscal, a mesma problemática acontece. Eu acho meio contraditório, né? Porque apesar de a gente estar falando de uma autarquia, de um órgão autônomo que pertence à União, né? Que está dentro da esfera do Executivo, deveria haver uma certa comunicabilidade, até para honrar, né? Aquilo que foi dito pela Claro. esfera administrativa. É desmoralizar a esfera administrativa, porque na esfera judiciária os procuradores do INSS têm levado as questões até o Supremo Tribunal Federal com frequência e habitualidade. Realmente a gente tem que parabenizar o empenho dessa turma. Eles são muito empenhados e conseguem levar as discussões às últimas consequências. Muito bem. Eu vi aqui uma pergunta que eu vou te passar, que é uma pergunta que me fizeram sobre a revisão do teto, dizendo se teria limite temporal para esse fim. Estou procurando ela aqui. Aqui. Elson, professor Gisele, na revisão do limite do teto, não há decadência? Na revisão do teto não há decadência. E não há decadência porque ela é uma revisão do ato de manutenção e não do ato de concessão. A decadência, no formato onde ela permanece hoje, e não é o formato da MP 871, porque aquela lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo na ADI 6096, a decadência ela tem hoje a redação que ela tinha em 2004. Apesar de, se você entrar no Planalto, você vai ver lá que ela tem os dois incisos. Opa, travou? Quem travou? Eu ou a professora? Deu uma Eu travadinha aí. Deu uma então, travada. a decadência como ela existe hoje, ela diz o seguinte, ela só tem o caput, ela não tem os dois incisos. Se você está usando a versão com os dois incisos, essa versão já foi declarada inconstitucional pela DI 6096, Sim, sim. apesar de que no Planalto ela está lá. E você tem que usar qual versão? Que diz o seguinte, é de 10 anos o prazo de toda e qualquer ação lá para revisar o ato de concessão.
a contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento ou da data que tomar conhecimento da decisão indeferitória no âmbito administrativo. Então, esse caput, né, que é o de 2004, a versão de 2004, ele é expresso em dizer que é o ato de concessão que vai ser revisado. E as ações do teto, elas não mexem no cálculo inicial, elas alteram um limitador em 98 e 2004. Por isso que essas teses não têm decadência. Qualquer tese de ato de manutenção não tem decadência. A própria IN 128 já traz o prazo de decadência nesse formato, então já reconhecendo a ADI. Ela não usa aquela versão que foi declarada inconstitucional. E a IN 128 também diz que não tem decadência para ações de reajustamento, que é a mesma coisa, né? Acho que é 582, 586, se eu não me engano, que eu ainda não decorei todos os artigos da IN. Mas é 500 e alguma coisa que está lá, que ele fala dos prazos e diz que não se aplica a decadência nas ações de revisão, de reajustamento. Por quê? Porque são atos de manutenção. Por isso que as ações do teto não têm decadência. Assim como a ação do buraco verde não tem decadência, né? Porque são ações que não alteram o valor inicial. Elas mantêm o cálculo inicial e mudam alguma coisa mais para frente. Daí essas não têm decadência. Perfeito, perfeito. Algumas perguntas aqui sobre o que mudou em decorrência de... a reforma da Previdência mudou muita coisa em matéria de revisão, propiciou a criação de teses, segundo a sua perspectiva. Não precisa ser tão aprofundada, porque eu sei que isso dá panos para mangas. Mas a emenda constitucional 103 de 2019 trouxe para vocês, advogados especialistas nesse assunto, muitas possibilidades, muitas restrições. De uma forma geral, que você pode me dizer o que foi que ela trouxe? Então, reforma é muito bom para a tese revisional. Por quê? Quando você tem a lei ali estagnada, você vem aplicando aquela regra de cálculo há muitos anos, o judiciário já se manifestou, todo mundo já sabe qual é a regra do jogo, né? É quando você muda a regra do jogo e todo mundo pode interpretar ela, porque a regra é clara, mas não é tão clara assim, né? É que começam essas discussões. Então, sempre que a gente teve reforma, 98, 2003, a própria Constituição, que trouxe uma mudança significativa, a Lei 8.213, toda vez que muda a regra, cabe discussão. E cabe discussão dos dois lados. O INSS vai lá, interpreta, faz um sistema, instala lá o negócio para começar a conceder o benefício. E daí os advogados e os segurados vão lá ler a mesma lei e dizer, não, peraí, mas aqui eu interpreto que o que ele está dizendo é diferente. Ou eu acho que essa tese aqui, ó, esse cálculo que ele fez, isso aqui é inconstitucional, porque ele não pode retirar o direito, pode diminuir, não pode... Enfim, daí começam a criar as teses, tanto de inconstitucionalidade, quanto de interpretação da norma mesmo, né? Então, a gente tem o princípio da isonomia que trouxe recentemente, né, nessa questão da EC. Por que que o homem, se a carência dele é de 15 anos, por que que o coeficiente dele só começa a aumentar com 20 anos? E o da mulher começa a aumentar com 15. Se os dois têm a mesma carência de 15 anos na regra de transição. Né? Então, essa é uma tese. E assim vem. Essas teses são de direito, não são de fato. A maior parte das teses que vêm com as reformas são teses de direito, de interpretação de lei. Elas vão, claro, interferir em casos concretos, mas ela tem a discussão de como você lê aquilo, do que é constitucional dentro daquilo que está posto na norma. Né? As regras de matéria de fato, elas são mais rápidas. Inclusive, na via administrativa, às vezes você consegue resolvê-las. Porque é um documento, é um tempo que faltou, mas não é tanto discussão de interpretação. A discussão de interpretação é que aumenta muito quando a gente tem alguma mudança. E a EC, porque mudou muita coisa, nos trouxe muitas opções de tese revisionais de matéria de direito. E a Instrução Normativa 128 trouxe
algum ponto polêmico em matéria de revisão, algum aspecto. Eu sei que a leitura ainda é nova para todo mundo, afinal de contas, foi uma mudança de extensão bem longa, né? E reler tudo aquilo, embora os dispositivos possam estar aparentemente assemelhados, é muito difícil, né? Mas, bem ou mal, são aquelas regras que efetivamente são jogadas pelo INSS e a gente não pode deixar de conhecer porque aquilo ali está valendo naquele momento específico até mais do que o texto constitucional que não tem especificidade, né? Então, se a especificidade está na norma de mais baixa hierarquia, para o INSS, pelo princípio da estrita legalidade, é o que está valendo. E você já detectou alguma particularidade digna Então, eu não acho que a IN 128, em matéria de restrição, ela foi muito além do que o decreto. Então, o que a gente teve bastante foi no decreto 10.410. Ali a gente teve, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência, que eles pegaram e disseram que vai ser a média de 100% e não de 80% dos maiores salários, apesar da remessa ser lá da Lei Complementar 142. O decreto é o que trouxe mais teses. A IN, ela trouxe muita coisa que estava dentro do decreto e só trouxe para dentro do administrativo. O que eu vi de pontos, na verdade, positivos, tá? É que a IN tem essa questão, porque a questão de se o documento é novo, não tem atrasado, já estava no decreto, tudo isso é de revisional que é ruim, que está na IN, mas que a gente já está sabendo desde o decreto, né? Então não é novidade. O que eu achei legal da IN é essa questão da decadência, que eles já botaram o artigo correto, porque muita gente vinha defendendo que talvez, apesar da declaração da inconstitucionalidade, que seria parcial, não teve, foi declarado todo o artigo inconstitucional lá da decadência, então esse é um ponto. Ele também afasta a questão do reajustamento, então já ajuda a pacificar um pouco mais. O que eu acho legal, que a Iene falou também, e que é um ponto positivo, é dizer que você pode entrar com ações de concessão ou revisionais, inclusive daquilo que já transitou em julgado na via judicial, desde que você tenha novos documentos, eles chamam novos elementos, tá? Então, a IN veio com bastante coisa positiva, gente. Vale dar uma olhada, e eu sei que é difícil, às vezes, ler a IN de cabo a rabo. Então, o que a gente tem que fazer quando sai uma norma nova? Você vai fazer uma aposentadoria especial, você vai lá na IN e lê da aposentadoria especial. Você vai fazer uma revisão, você vai lá na IN e lê sobre a revisão. Você vai fazer um pedido de averbação de tempo, você vai lá na IN e olha todos os documentos que ela trouxe na listagem. E assim você vai adquirindo conhecimento num estudo direcionado. Porque às vezes, claro, quem tem tempo e consegue sentar e ler tudo é ótimo, a gente está estudando, né? Mas às vezes você também no dia a dia, você não pode dizer, eu só vou conhecer ele depois que eu ler ela inteira. Não, você está trabalhando todo dia com ela. Pega ela e vai lendo aquilo que você está fazendo. Contextualiza ela com o teu dia a dia da advocacia. Porque você tem muita coisa lá que você já usava do decreto, ou que até você já via no sistema, mas você não sabia onde estava escrito. E o que a IN fez, a meu ver, na maior parte do que é negativo, foi colocar um ponto onde você achar a norma, mas eles já estavam aplicando, então não é novidade isso. O que eu achei Na verdade, novidade é atualizou o sistema, né? Porque realmente a IN de 2015 estava bem antiguinha, né? muito. Ela carecia de uma série de ajustes, né? Mas sempre que se faz uma norma, o indivíduo que produz ela resolve inovar em alguma coisa e vai além dos limites da lei. Isso acontece. Aconteceu com o decreto 3048, muito ali com o decreto 10.410. Ali, eu acho que foi até para além, eles foram muito ousados, né? Não sei ainda dizer da IN 128, porque ainda não tive a oportunidade de ler assim com muita, né, muito cuidado, mas no decreto 3048 a atualização foi tremenda. Bom, a gente já está quase completando o nosso tempo de live, né? Tempo máximo, normal, médio, né? E eu sempre falo aqui que quando a conversa é boa, o tempo voa, né?
mas a gente precisa efetivamente ter uma previsão de término. Eu vou começando a terminar essa live tão bacana, tão joia, assim, do seu ponto de vista pessoal, eu fico muito honrado de estar aqui falando com você, porque realmente admiro muito o seu trabalho, as coisas que você faz. Eu queria saber o seguinte: aqueles que nos assistem, você veja quantos estão na live, estão aí, muitos são advogados que atuam na área previdenciária já, ou na área trabalhista, enfim, e têm interesse em conhecer sobre revisões. Evidentemente que uma live não dá para que as pessoas aprendam. E a pergunta é: a professora Gisele Crave Xixin, ela também oferece cursos sobre esse assunto? E não fosse apenas isso, o curso é suficiente ou é necessário que a pessoa se envolva também em um estudo sobre cálculo previdenciário? Porque tudo é uma questão de estudo, né? Para que se possa ingressar e conhecer as coisas, é necessário pegar na mão de quem sabe bem as coisas, né? E fazer um curso com o melhor, a melhor, com os melhores. Então, eu queria saber como é que está a sua docência, se existem cursos específicos nessa área ou em outras. É um momento até de fazer, né? Eu acho que você não precisa de propaganda, porque você já é a propaganda pelo seu trabalho, pelas suas atividades, mas é um momento de falar para o seu público o que você oferece em termos de docência, porque, de fato, acho que se há de se escolher um curso sobre revisão e assuntos assim que estão no seu domínio, acho que tem que ser com você mesmo. Então, fala aí para gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. Não, O que é que eu você tenho, recomenda, né? O que é que você assim, recomenda? para revisão, eu tenho alguns cursos. Tem um curso judicial que a gente tem, que é Advocacia Previdenciária na Prática, são 42 aulas já. É um curso longo que tem revisionais também, onde a gente ensina a fazer cálculo de tempo, onde a gente ensina todos os requisitos de benefício, onde a gente ensina também as petições, a inicial ou recurso extraordinário. Então, é para quem quer realmente atuar na via judicial. A gente tem também lá no notoriosaber.com.br tem um curso de processo administrativo para quem quer atuar, né? Tem sido muito importante essa atuação administrativa agora com a nova IN, inclusive, o curso já está atualizado. Esses cursos são por turmas, então a gente fechou recentemente uma de advocacia previdenciária na prática e deve abrir agora em maio, provavelmente, o de processo administrativo. E tem outras matérias, tem a de revisão da vida toda, né? Tem teses ali que daí são mais objetivos, cursos menores, mais objetivos. Mas o importante também, além dos cursos, é a pessoa ter um bom programa de cálculo, tá? Eu não vendo programas de cálculo, eu acredito que cada um tem que criar sua afinidade com o programa, mas você tem que fazer testes, né? Eu recomendo para a regra de direito adquirido, então para tudo que é anterior a EC 103 e para o cálculo até hoje, o cálculo gratuito está disponível na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então a gente tem o programa lá JustPrev e o Projeto Web, que são programas muito bons, gratuitos. E você tem que tomar o cuidado, daí eu sempre dou essa dica, gente. Não é só importar o CNIS e apertar no botão para fazer o cálculo. Você tem que entender o cálculo, daí vem a questão do estudo. E você tem que entender que tem muita coisa que não está no CNIS. E que se você simplesmente aperta o botão com o que você incorporou lá do CNIS, você está fazendo o que o INSS fez e você provavelmente vai achar o mesmo resultado. Ou vai só na questão de matéria de direito, você não vai estar olhando a matéria de fato, que é uma coisa muito importante. Na revisão da vida toda, a gente teve a vantagem dos clientes procurarem os nossos escritórios. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa receber esse cliente entendendo que ele pode não ter só direito a uma tese. Revisional, muitas vezes o cliente tem mais de uma. Ele tem uma tese do tempo especial, ele tem uma tese do tempo rural, ele tem uma tese da revisão da vida toda, ele tem uma tese do teto. E assim você vai julgando essas teses. Então, entender que na revisional a gente pode ter
mais de uma ação para cada cliente e que começa com as matérias de fato que devem ser analisadas. Então, não é simplesmente ter um programinha e jogar o CNIS lá dentro. Você tem que analisar os documentos, você tem que fazer as perguntas, você tem que pedir os dados desse cliente para você realmente poder verificar o que cabe no caso concreto dele. Aqui já o primeiro passo já foi dado. Quem assistiu essa live já tem aí o encaminhamento completo para começar a se animar em relação a esse conteúdo que é não somente rico, né, de variáveis, como as oportunidades de atuação são também bastante amplas, né, professora? Bom, professora Gisele, advogada conhecida e super bem sucedida naquilo que faz, eu te agradeço muito, 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 muito de coração por ter aparecido e nos contemplado aqui com sua presença no Trabalho Notável, nessa live de diálogos trabalhistas e previdenciários. Muito agradecido, tem aí a palavra para saudar os seus assistentes, os que te assistiram, né? E daqui eu deixo meu abraço e minha gratidão. Muito obrigado por ter estado aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Fico à disposição sempre que quiser bater um papo sobre direito previdenciário. É uma área que a gente gosta muito, né? Então a gente vai... E a conversa vai longe, se deixar. Mas quero agradecer também todos que nos assistiram, né? Por acompanharem, por mandarem as perguntas, por participarem, porque isso faz toda a diferença nesse nosso bate-papo aqui. Obrigada, viu, pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem de divulgação, de compartilhamento de conhecimento, que eu acho que faz toda a diferença no dia a dia da advocacia previdenciária. Esse conhecimento que a gente faz, né, de uma forma mais, até mais informal, uma coisa assim, no formato de bate-papo, já nos ajuda a absorver e vai, de uma forma até gratuita, de uma forma bem ampla, né, conseguir divulgar cada vez mais, que as pessoas possam achar novos mercados na advocacia previdenciária. O Sino na igreja fica me avisando que já são quase 6. Obrigada, viu? Uma boa tarde. Muito obrigado. Um abraço. A live fica gravada. Tchau, tchau.